Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas doutores! Primeiramente, é um prazer ser o seu professor nesta nossa aulinha de processo penal. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Canezinho, sou perito oficial aqui no estado do Paraná e estou aqui para trabalhar com você um pouquinho de processo penal para a galera que está começando a estudar processo a partir do zero e do nada. Ou seja, Pedro, nós vamos começar a falar nessa aula sobre processo penal desde o início para iniciantes? Essa é a nossa ideia, moçada. A gente sabe que com os concursos, conforme está vindo muitos concursos para a área de carreira policial, é substancial que a galera consiga entender noções da disciplina de processo penal de uma maneira lógica, de uma maneira encadeada. E é por isso que a minha intenção aqui com você, na nossa aulinha de hoje, é apresentar o processo penal para você desde o início, desde as suas concepções iniciais, para nós justamente conseguirmos enquadrar na nossa mente o que de fato vem a ser a disciplina de processo. Legal? Então agora eu quero trabalhar com você desde o início, nós vamos começar do zero a disciplina de processo penal. Ficou claro? Vamos começar a fazer isso? Então olha só, vem comigo na tela só para a gente começar a entender um pouquinho do que vem a ser esse tal desse processo penal, ainda mais você que muitas vezes nunca estudou essa disciplina. Então agora é hora da gente trabalhar basicamente o quê? Para quem não me conhece, eu gosto sempre de trazer alguns tópicos importantes na nossa aula, tópicos notadamente conceituais. Muita gente acaba não entendendo determinados pontos de disciplinas por não saber conhecimentos básicos, conceitos iniciais sobre determinado ponto da matéria. E é justamente por isso que eu estou aqui para te ajudar nesse aspecto. Bom, olha o nome. Quando a gente estuda a disciplina Direito Processual Penal, moçada, a nomenclatura direito remete à ideia de um conjunto de normas e princípios que regulamentam uma área do saber. Então vamos lá. Então, dentro do nosso conceito, a disciplina, ela chama direito, olha só, direito processual penal. Então vamos devagar aqui. Quando a gente trabalha com essa ideia, nomenclatura direito, moçada, você que é formado em direito e às vezes nunca aprendeu esse troço, fala para mim, o que significa a palavra direito? Olha só, essa palavrinha remete à ideia de um conjunto de normas, e princípios. Olha que interessante. Direito, moçada, é um conjunto de normas e princípios. Um conjunto de normas e princípios aplicados a uma área específica do saber. Então, se eu estou falando de um conjunto de normas e de princípios, eu estou falando de algo que está normalmente num texto de lei ou num texto constitucional. E é por isso que a partir daqui eu preciso separar com você o que é norma e o que é princípio. Olha que interessante. Vem comigo mais uma vez. Se eu estou falando que direito é um conjunto de normas e princípios, Pedro, o que vem a ser as normas? Olha só, normas, doutores, são conteúdos que estão basicamente previstos em algum documento legal. Então vamos lá. O Código de Processo Penal é uma norma processual penal. Até porque estamos diante de uma norma chamada de decreto-lei. E detalhe, hein? O decreto-lei que estabeleceu o nosso Código de Processo Penal, doutores, ele começou a ter efeito a partir do ano de 1942 no Brasil. Hoje, eu não sei se você sabia, mas certamente em determinado ponto da matéria de constitucional e de administrativo você vai ver isso, mas decretos-lei no Brasil não podem mais ser editados. Hoje, se nós fôssemos lançar um novo Código de Processo Penal, ele sairia na forma de lei mesmo, não mais de decreto-lei. Mas, doutores, como nós temos esse decreto-lei sancionado e não houve produção de um novo CPP, permanece a vigência do de 1942, com as respectivas atualizações sendo feitas ao longo aí do tempo.
Tudo bem? Então isso vem a ser uma norma. Norma é um estatuto legal que está positivado, que está escrito. Isso é uma norma. Já quando nós trabalhamos um pouco a ideia do que vem a ser os princípios, pessoal, aqui nós temos que extrapolar. Opa! Aqui nós temos que extrapolar um pouquinho. Norma não é a mesma coisa que um princípio. Pedro, e o que são os princípios de processo penal? Olha só, os nossos princípios estão atrelados à essência que aquilo representa para nós. Nós não estamos falando de dispositivos necessariamente escritos. São dispositivos que podem ser interpretados de determinados pontos da nossa lei. E aí, meus amigos, dentro dos princípios, nós temos N princípios para trabalhar dentro da parte de processo penal propriamente dito. E veremos no momento oportuno, ok? Então eu acabei de separar para você o que é uma norma. Uma norma é um conteúdo que está escrito, que está ali para você ler. Enquanto princípio vem a ser a essência daquele instituto. Existe o contraditório, existe a ampla defesa, existe o devido processo legal, existe o princípio do indúbio pro réu, na dúvida beneficia o réu e por aí vai. Então, moçada, na palavra direito, nós acabamos de matar os conceitos mais iniciais. Pedro, e essa palavrinha? Processo penal. Olha só, o que esse conjunto de palavras, chamada de processo penal, significa aqui para nós? Olha que interessante. A partir do momento que a lei bater esse tema, chamada de processo penal, moçada, todo processo, olha só, direito processual penal. Toda vez que você ouvir a nomenclatura processo, eu quero que você se lembre de um conjunto de procedimentos. Trata-se de um conjunto de procedimentos que vão apurar uma infração penal. Que vão apurar uma infração penal. Deu para entender? Então, olha só, presta atenção, deixa o trabalho comigo, vá respirando, baixa o seu lápis, sua caneta e presta atenção no que eu vou dizer. Eu já falei que direito é um conjunto de normas e princípios. E processo penal, Pedro? Processual penal. Processo penal, doutores, é um meio. É um meio para que eu consiga atingir o objetivo previsto lá na lei penal. Quer ver? Se você pegar o artigo 121 do Código Penal, está escrito assim: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Se você vê alguém matando outra pessoa, você já pode aplicar a pena de imediato? Não. Você tem que fazer esta pessoa ser submetida a uma série de procedimentos para constatar se existe autoria e materialidade. Vale dizer, para constatar se aquele é de fato autor de um crime e se houve de fato um crime. É possível que você veja alguém matando outra pessoa em legítima defesa. Aí não será crime. Olha que coisa interessante. Deu para entender? Então, quando a gente trabalha processo penal, estamos falando de uma sequência de procedimentos para que seja aplicada devidamente a lei penal. Percebeu? Então, olha só. Conceituando agora direito processual penal propriamente dito, agora com todas as palavras em si, nós temos alguns doutrinadores conceituando o processo penal, direito processual penal da seguinte forma. Trata-se, moçada, de um ramo do direito público. Trata-se de um ramo do direito público que vai estabelecer normas e princípios, E estas normas e princípios vão disciplinar, ou seja, que disciplinam a persecução criminal. A persecução
criminal. Então, isto é o direito processual penal. É um ramo do direito público. Pedro, o que significa isso, ser um ramo do direito público? Moçada, toda vez que eu te afirmo que o direito processual penal ele é um ramo do direito público, eu estou afirmando para os senhores que o direito processual penal ele estabelece relações com particulares de forma verticalizada. Por acaso, quando o Estado vai lá cumprir um mandado de busca e apreensão na tua casa, ele vai chegar para você e perguntar, olha, você deixa eu fazer isso? E você fala assim, não, eu tô dormindo agora, não vem bater na minha porta não. Eu te pergunto, tem dessa? Moçada, não, porque o Estado ele pode se valer de dois princípios do direito administrativo, que inclusive regulam a parte voltada, propriamente dita, para quê? Para processo penal. Então o Estado, a partir do momento que ele precisa realizar determinada diligência ou realizar algum feito na esfera processual penal, ele imporá, sob a égide do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. Olha que interessante, existe uma relação de imposição do poder público em relação a particulares. Por isso que eu cito para você que se trata de um ramo do direito público. Esta seria a ideia que você precisa levar aí para sua prova. Tudo bem? Avançando. Aí você vai dizer, beleza, Pedro, consegui então entender o conceito da disciplina. E qual seria, na prática, o objetivo do direito processual penal? Qual seria o nosso objetivo? Olha só, qual seria, portanto, o motivo da existência do processo penal? Anote, porque na sequência eu vou te explicar isso daqui de uma maneira bem simplesinha. Olha só, o processo penal, moçada, ele veio para instrumentalizar. Ele veio para instrumentalizar. Ele veio para instrumentalizar e permitir a aplicação legítima, moçada, legítima do direito penal. A aplicação legítima do direito penal. Nossa, Pedro, como assim? Agora ficou meio esquisito. Vamos devagar, não ficou não, quer ver só? Olha que interessante. A partir do momento que eu falo que o direito processual penal ele instrumentaliza o direito penal, eu estou consequentemente inferindo para você que o direito penal no Brasil, doutores, ele é o quê? Ele é não autoaplicável. O direito penal, ele não é autoaplicável. Só porque você viu alguém matando, você já não pode aplicar de imediato uma pena na pessoa. Você precisa percorrer um caminho para verificar o que realmente aconteceu, oportunizando os princípios constitucionais. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Você, no caminho da perseguição do crime, precisa oportunizar a defesa para que a pessoa diga o que realmente aconteceu, o porquê que ela fez aquilo. Será também verificado nessa persecução se não houve situações de tortura, se não houve situações ilícitas na hora de se determinar a autoria e materialidade do delito. Percebeu? Então o processo penal é um verdadeiro caminho a ser traçado. Ele é um conjunto de instrumentos que visam a aplicação legítima da pena. Percebeu? E é por isso que eu cito que de nada vale o direito penal. Olha que interessante, de nada vale estar escrito lá, matar alguém de 6 a 20 anos, se você não conseguir instrumentalizar, ou seja, fazer com que a pena seja aplicada de uma maneira legítima, respeitando-se princípios constitucionais. Legal? Foi, né? Então o objetivo seria isso. Pedro, e qual é o nosso objeto de estudo aqui? Qual que é o objeto de estudo do processo penal? Qual vem a ser o nosso objeto de estudo? Fala para mim.
Olha que legal, pessoal. O direito processual penal tem como objeto de estudo uma coisa que nós chamamos de pretensão acusatória. Pretensão acusatória. Ou ainda a persecutio criminis. Olha a nomenclatura que pode aparecer para você. Persecutio criminis. A perseguição do crime. E, meu povo, estamos falando especificamente de alguns assuntos aqui que você tem que dominar muito bem para a sua prova. Então vamos devagar agora porque o assunto fica um pouquinho mais rasteiro aqui. Olha só, o objeto de estudo do processo penal é o caminho que deverá ser seguido para que se aplique legitimamente uma pena. Só que, doutores, para que nós entendamos esse caminho, eu preciso subdividi-lo em duas fases. Olha que legal! Então, aqui dentro do objeto de estudo propriamente dito, existe, primeiramente, uma fase que nós chamamos de fase preliminar, e segundo, uma fase que a gente chama de fase processual. Vê se faz sentido isso aqui. Fase preliminar e fase processual. E aí, meus amigos, dentro deste aspecto, a fase preliminar é uma fase que nós chamamos de fase de investigação, ou ainda fase de inquérito. Deu para entender? Enquanto a fase processual é o processo propriamente dito, que a gente chama de processo penal. Faz todo o sentido do mundo, sim ou não? Sim. Então, basicamente, a noção mais introdutória, doutores, ao direito processual penal leva em conta todos esses elementos que eu estou pontuando aqui para você, que são de fato substanciais para que você consiga entender o processo penal. E para a gente fechar essa noção mais introdutória, eu quero trabalhar com você qual seria a finalidade. Pedro, mas com que fim? Por que eu tenho que fazer tudo isso que você está me falando em se tratando do processo? Uma fase preliminar, que normalmente a gente estuda em fase de inquérito policial, e uma fase processual. Por que tem que ter tudo isso? Doutores, para que seja atingido o fim, a finalidade propriamente dita do processo. E qual seria essa finalidade? Fala para mim. Olha só, existem duas que a doutrina coloca. Existe uma finalidade imediata. Olha só, imediatamente o processo penal visa o quê? Concretizar a aplicação da lei penal. E em segundo lugar, nós temos uma segunda função que é uma função imediata. E dentro da finalidade, que a gente vai chamar de finalidade imediata, nós queremos, no final das contas, doutores, atingir a paz social. Nada melhor, olha que interessante, nada melhor do que você viver em um estado que faça justiça. E, doutores, cá entre nós, hein? O sentimento de justiça é o que efetivamente nos auxilia quando nós trabalhamos com essa parte de paz. Em um Estado democrático de direito, a paz social, quando devidamente alcançada, faz milagre, hein? Faz milagre, porque a população se sente mais segura juridicamente e também se tratando de segurança pública. Assim, moçada, eu matei com os senhores, basicamente, o conceito inicial, o objetivo, a finalidade e o objeto de estudo propriamente dito. Agora, eu quero entrar com os senhores, basicamente, em um tópico, e esse tópico mais inicial também fala sobre as fontes do direito processual penal. Olha só que interessante. Então agora vejamos mais um assuntozinho que desta vez diz respeito às fontes do direito processual penal. Pedro, mas como assim fonte? Eu não sei se eu entendi.
Toda vez que a banca perguntar para você quais são as fontes de determinada área do saber, ficou em roxo, né, cara? Ficou horrível esse trem aqui. Deixa eu mudar essa cor, pelo amor de Deus, né? Quais são as fontes? O que significa fonte de direito processual penal? Aqui você vai ter que responder a uma perguntinha. Olha que curioso. Toda vez que a banca te perguntar qual é a fonte do direito processual penal, você vai responder a seguinte pergunta, olha só, de onde emana o direito processual penal? De onde que ele vem? De onde emana o processo penal? E aí, moçada, nós temos basicamente que subdividir as fontes do direito processual penal em duas grandes vertentes. Uma fonte que nós chamamos de fonte material e uma segunda fonte que a gente chama de fonte formal. Pedro, que história é essa? O que é fonte material? Vamos lá, antes da gente escrever ainda. Fonte material é dizer o seguinte: qual ente federativo no Brasil pode legislar sobre processo penal? Ou seja, será que podem os estados estabelecer ritos processuais específicos para determinados crimes? Será que pode? Não. A previsão, moçada, da fonte material, olha que legal isso aqui. Então, item 1. A previsão da fonte material está previsto, olha só que interessante, a previsão da fonte material do direito processual penal está previsto no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. E olha só, dentro da fonte material você vai afirmar o seguinte: a União é somente a União quem pode. A União é quem pode legislar sobre processo penal. Compete, olha o que afirma o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre. E aí você pega o inciso 1º, tem vários elementos lá, dentre eles, processo penal. Compete privativamente à União legislar sobre processo penal. Moçada, não podem os estados, nem o Distrito Federal e nem os municípios legislar sobre temáticas processuais penais. Isso é vedado atualmente. Isso é muito importante para nós. Depois, eu tenho uma segunda análise, que é muitas vezes levada em conta, que diz respeito às fontes formais. Fontes formais. Tudo bem? Olha só, nas fontes formais, eu vou até melhorar isso aqui para você, ó. Quando a fonte for material, você vai perguntar quem pode legislar, né? E nas fontes formais, você vai se perguntar qual documento prevê aquele dispositivo. Qual documento prevê aquele dispositivo? E aí nós veremos que não são apenas documentos, porque as fontes formais, elas podem ser imediatas, ou ainda chamadas primárias, ou ainda chamadas de principais. Olha só, existem, doutores, as fontes imediatas, as fontes primárias, ou chamadas também de fontes principais. Estas fontes, elas vão trazer à tona o texto legal em se tratando de direito processual penal. Ou seja, é ela quem vai afirmar que tal dispositivo está previsto em tal lugar. E aí, dentro das fontes imediatas, primárias ou ainda chamada de principais, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho, primeiramente, a Constituição Federal. Pedro, mas a Constituição Federal prevê normas processuais penais?
Doutores, veremos várias, inclusive algumas, se brincar na nossa aulinha de hoje. Mas olha que legal, a Constituição prevê os princípios constitucionais. O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal. Essas temáticas nós veremos no momento oportuno, ok? Mas essa é a ideia que você precisa ter do início da matéria. A Constituição Federal prevê dispositivos processuais penais. Além disso, nós temos também como fonte imediata do processo penal a lei. E no caso do CPP, um decreto-lei, não é? E no caso do Código de Processo Penal, um decreto-lei propriamente dito, ok? Lembrando, moçada, que quando você estudar lá na frente em Direito Constitucional, Poder Legislativo, você vai ver que existem vários tipos de lei. Existe a lei complementar, existe a lei ordinária, existe a lei delegada, tudo bem? Quando a gente trabalha com lei estabelecendo o rito processual penal, estamos falando principalmente de dois tipos de leis: leis ordinárias e leis complementares. São as principais aqui para nós na prova. E depois da lei, Pedro, qual ainda será considerada uma fonte primária? Nós também temos, neste caso aqui, as súmulas vinculantes e os tratados internacionais. Vamos devagar aqui. Olha só se faz ou se não faz sentido a gente conversar sobre esse trem aqui agora. Moçada, súmula vinculante. Que diabo é isso, Pedro? Eu sempre ouço isso daí na matéria de direito e eu nunca sei o que ela significa. Súmula vinculante, moçada, é uma decisão do STF, é uma decisão necessariamente do STF, que vincula todo o poder judiciário àquela linha de pensamento. Olha a potência do STF no nosso ordenamento jurídico, doutores. No Brasil, é só o STF quem pode exarar súmula em caráter vinculante. Tamanha é, de fato, a importância do STF no Brasil. Então, as súmulas vinculantes, na verdade, são decisões do STF resumidas e numeradas, que têm caráter vinculante a todo e qualquer juiz ou ministro ou ainda desembargador que vai emanar uma decisão judicial. Tudo bem? Ela é considerada uma fonte primária hoje no Brasil. E tratados internacionais, que é nosso último temazinho aqui também, será considerada fonte do direito processual penal, também conhecida como fonte primária. E já que nós vimos as fontes primárias ou imediatas ou principais, nós temos que trabalhar também com as fontes mediatas, olha só. Nós temos que trabalhar também com as fontes mediatas, chamadas de secundárias ou ainda acessórias. Quais seriam as fontes mediatas, secundárias ou ainda chamadas de acessórias? Olha que curioso. Aqui eu trago para você, primeiramente, meus amigos, a doutrina. Nossa, Pedro, doutrina? Pois é, vem comigo. O que é esse troço de doutrina? O que vem a ser concepções doutrinárias? Moçada, a doutrina nada mais é do que um conjunto de pessoas especialistas em determinados temas que vão pensar e dar as suas opiniões sobre determinados assuntos. Então, quando você vê comigo, por exemplo, o conceito de inquérito policial, eu trabalho com você a concepção doutrinária do professor Aury Lopes Júnior. Quais são as concepções dele? E aí você vai dizer, Pedro, mas espera aí, as opiniões de uma pessoa vale alguma coisa em direito? Doutores, claro que vale. É bem verdade que estudando para carreiras policiais no geral, não se costuma cobrar doutrinas aprofundadas, ou seja,
conhecimento aprofundados de determinadas correntes de pensamento. Não. Só que em determinados pontos é sim estratégico se estudar a parte doutrinária, a interpretação doutrinária a respeito de determinados temas. E é por isso que nas minhas aulas eu costumo citar alguns doutrinadores que eu acredito que sejam relevantes para nós aqui na prova. Deu para entender? Então, a doutrina acaba sendo uma fonte secundária. Inclusive, alguns doutrinadores são até citados nas decisões do STF aí. Tudo bem? Depois da doutrina, nós temos uma coisa chamada jurisprudência. Olha que legal! Jurisprudência. Pedro, mas o que é essa história de jurisprudência? Olha só. Jurisprudência, moçada, significa decisões produzidas no âmbito dos nossos tribunais. Então, por exemplo, as súmulas convencionais, ou ainda, nós podemos encaixar aqui decisões judiciais com efeitos interpartes. Decisão judicial com efeito interparte significa que aquela decisão daquele juiz serve especificamente só para aquele caso avaliado. Só que existem, doutores, decisões que a gente chama de decisões erga omnes. Pedro, o que é uma decisão erga omnes? Que nós escreveremos e veremos no momento oportuno sobre isso. As decisões jurisdicionais com efeitos erga omnes são aquelas que se estendem a todos. Todos os julgados semelhantes deverão ter um pensamento naquela linha de raciocínio. Doutores, não é súmula em caráter vinculante, são coisas completamente diferentes, tá? São decisões que deverão ser resolvidas daquela forma. Tudo bem? Legal? Seriam orientações na prática. Depois nós temos as súmulas normais, súmulas, por exemplo, 473, que foi emanada pelo STF, que trabalha com o princípio da autotutela na administração pública, não é? Então, súmulas também entram em jurisprudência. Agora, súmula vinculante não entra aqui em jurisprudência, ela vai lá para cima, ela é considerada fonte primária, de tão importante que ela é. Legal, Pedro. Então, entendi o que é jurisprudência. Depois, nós temos ainda como princípio norteador aqui uma coisa que nós chamamos de fontes mediatas, chamada de costumes. Olha que interessante, Pedro, costumes? Os costumes são fontes do direito processual penal? Meus amigos, e se eu te falar que sim? E se eu te dizer que de fato são? Olha que ponto curioso. Nesse aspecto, costumes, só que os costumes, para que eles sejam caracterizados como fonte do direito processual penal, eles precisam ser colocados em vários objetos de análise, que para nós, doutores, sinceramente não nos cabe. Só para você ter ideia, a doutrina versa que em se tratando dos em se tratando dos costumes, eles só serão considerados fonte do direito quando obtém um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Mas, doutores, não é hora, você não precisa se aprofundar quanto ao tema. O que você tem que saber aqui de início, para você que está começando o processo penal, é que sim, se a banca te perguntar, os costumes são consideradas fontes do direito também. Legal? Bacana? E assim, moçada, eu fecho com você essa nossa primeira linha de raciocínio no que diz respeito a essa parte das fontes, fontes mediatas e fontes imediatas. E agora, Pedro? Agora eu quero trabalhar com os senhores quais são os sistemas. Vamos ver? Agora eu quero bater com os senhores quais são os sistemas processuais penais. Quais são os sistemas processuais penais que nós precisamos estudar aqui na prática? Então, pessoal, quando a gente fala sobre sistemas processuais penais, vem aqui para mim agora, nós estamos falando de algumas prerrogativas dadas ao poder público para que se avalie a questão do investigado ou da pessoa do acusado. São pressupostos iniciais
que deverão ser observados na hora de processar e julgar alguém. Então olha que interessante. Dentro da classificação dos sistemas processuais penais existentes no Brasil, eu vou começar falando de um primeiro sistema processual penal que nós chamamos de sistema acusatório. Perdão, vamos começar pelo inquisitivo, melhor dizendo, só para a gente poder fazer um contraste. Olha só, existe um sistema processual penal chamado de inquisitivo. E vê se não faz sentido isso que eu vou dizer para você. No sistema processual penal inquisitivo, doutores, é instintivo que quando você ouve a palavra inquisitivo, você se lembre da chamada Inquisição. Lembra da Santa Inquisição? Pois é. O que acontecia lá na tal da Santa Inquisição, doutores? Lá nós tínhamos decisões unilaterais por parte da Igreja, que tinha muitas vezes alguns pressupostos, algumas prerrogativas, cuja fonte era o poder divino. Então, olha só, algumas características do sistema inquisitivo. Nesse sistema, moçada, primeira função interessante que você precisa se lembrar. Nesse sistema, haverá concentração de poderes na figura de um juiz. Na figura de um juiz, e este juiz é um juiz absoluto, meus amigos. Porque este juiz, ele une duas funções primordiais. É o juiz quem julga e é o juiz quem acusa. Olha só. Pedro, então você está me dizendo que no sistema inquisitivo a mesma pessoa é quem vai julgar, é quem vai acusar, e inclusive em alguns casos vai defender a pessoa? Sim. Doutores, imagine, a população leva até um rei, uma pessoa que supostamente subtraiu um bem de terceiro. De acordo com o sistema inquisitivo, o rei ele vai olhar para esta pessoa e vai decidir se a pessoa é culpada ou inocente. Aqui não tem oportunização de contraditório, de ampla defesa, de devido processo legal, não. Aqui na Santa Inquisição, digamos assim, a pessoa ela será vista como um mero objeto de análise. Ela não é detentora de direitos, doutores. Por isso que quando a gente pega o sistema inquisitivo, é comum que se diga que no sistema inquisitivo não há partes no processo. Não há partes. E olha só, já que não há partes, você vai falar que o réu aqui, o réu é mero objeto de análise do julgador. O réu é um mero objeto de análise do julgador. Tudo bem? Essa é a segunda grande característica do sistema inquisitivo. Temos uma terceira, que é o inquérito ser sigiloso. Pedro, inquérito sigiloso? Sim, as investigações, a elucidação dos fatos, a persecução, ela acontece fora, longe dos olhos do povo. Moçada, no sistema inquisitivo, o que se preconiza é um afastamento da visão das pessoas no geral. Tudo acontece sobre panos. Por quê? Porque, segundo o que nós temos de princípios do sistema inquisitivo, os atos praticados não dizem respeito ao povo como um todo, mas somente à concepção da pessoa julgadora. A pessoa julgadora muitas vezes é enviada por Deus, olha que prerrogativa, hein? Então ela tem o conhecimento para conseguir discernir se esta pessoa é culpada ou se esta pessoa é inocente. Olha como é que isso é profundo. Além disso, neste caso, não existem garantias constitucionais. Não existem garantias constitucionais. Aqui não há aquela história in dubio pro réu, na dúvida beneficia o réu. Aqui não existe aquela história, por exemplo, do princípio da presunção de inocência. Aqui, moçada, presume-se
que a pessoa que foi levada pelo povo ao julgador, que foi levado pelo povo à figura da autoridade, ela já é pressupostamente culpada. Olha só, aqui existe uma coisa que nós chamamos de presunção de culpabilidade. Então aqui existe a presunção de culpabilidade. E detalhe, hein? Consequentemente, aqui não há contraditório. Nós veremos no momento oportuno o que é isso, tá? Não há contraditório e nem mesmo há ampla defesa. Tudo bem? Não existem estas garantias constitucionais. Por fim, nós temos aqui também que a confissão ela tem um valor substancial, moçada. No sistema inquisitivo, meu Deus, se eu pudesse agora eu gritava com você. Doutores, no sistema inquisitivo, a confissão é a prova mais importante de todas. No sistema inquisitivo, a confissão é intitulada, ela é etiquetada como sendo a rainha das provas. A partir do momento que o investigado ou que o réu confessa, pronto, está aí a autoria e a materialidade do crime. Doutores, com a devida vênia, com algumas observações, é claro que a confissão hoje, o ponto de vista hoje trazido para a confissão, não é esse. A confissão no Brasil hoje, ela é considerada um meio de prova comum, inclusive podendo ser relativizada. Para que a confissão tenha efeito no Brasil hoje, é preciso que a confissão seja comparada com outros elementos probatórios. Ela por si só não pode garantir a penalização do indivíduo. Ela precisa ser confrontada com os elementos de prova justamente para ver se faz sentido a confissão sendo realizada por esse sujeito. Olha só, se a gente fosse analisar a priori, a confissão ela pode ser obtida por N formas ilícitas. E aí é claro que a pessoa precisa, sempre na colheita de uma oitiva de confissão, estar prevendo determinadas situações específicas, como, por exemplo, respeito à dignidade da pessoa humana. Você não pode, doutores, torturar alguém para obter uma confissão. Faz sentido, não faz? Então você vai colocar o seguinte: no sistema inquisitivo, a confissão é etiquetada como sendo a rainha das provas. Tudo bem? Legal? Então, doutores, no que diz respeito ao sistema inquisitivo propriamente dito, é isto que eu gostaria de alertar os senhores. Agora, avançando mais no tema, depois de apresentado o sistema inquisitivo, e é claro que instintivamente você já deve imaginar, Pedro, o sistema inquisitivo não é adotado no Brasil, não é verdade? Exato, doutores. O Brasil não adota o sistema inquisitivo. Então agora vamos ver um segundo tipo de sistema. E o nosso segundo tipo de sistema é um sistema que nós chamamos de sistema acusatório. E, meus amigos, de antemão eu já vou lhes avisar. É o sistema que o Brasil adota. É o sistema brasileiro previsto no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. E detalhe, hein? Esse artigo 3º-A, ele foi implementado, moçada, pelo pacote anticrime. Até 2019, nós não tínhamos previsão expressa do sistema adotado no Brasil. Hoje já se sabe por expressa previsão na lei que o sistema processual penal adotado no Brasil é o sistema acusatório. E quais seriam as características, meus amigos? E quais seriam as características propriamente ditas deste sistema? Vamos lá? Letra A. Nesse sistema não existe concentração de poder, mas aqui existe aquilo que a gente chama de separação,
Aqui o que existe é a separação de funções processuais. Ou seja, vamos lá. Quem julga hoje no Brasil, doutores? É o juiz. Quem acusa hoje no Brasil, meus amigos? É o Ministério Público. E, por fim, a defesa é feita por quem? A defesa é feita pelo próprio réu. Pelo próprio réu, na figura do seu advogado. Olha que interessante. Então, hoje existe notória separação das funções processuais. O réu se defende com a figura do seu advogado, seja um advogado contratado ou ainda seja um advogado que é público, da defensoria pública, né? O juiz é quem vai realizar a função típica de julgamento e, por fim, o Ministério Público é o órgão responsável por acusar. Legal, Pedro, consegui entender essa separação nítida de funções. Além disso, aqui, diferente do que acontece lá no sistema inquisitivo, no sistema acusatório, o processo ele é público. Aqui preza-se pela publicidade dos atos. Deu para entender? Meus amigos, se você quiser, você pode hoje levantar da sua cama, não é verdade? Se dirigir até o fórum e assistir audiências. As audiências, doutores, são públicas, salvo quando houver previsão em lei da possibilidade do quê? De restringir o acesso a esta audiência. Eu vou te dar um exemplo. Em determinados crimes, é possível, meus amigos, que o juiz determine o sigilo da audiência. Por exemplo, audiências relacionando crimes contra a dignidade sexual. Para assegurar a dignidade da pessoa que está sendo ali investigada, ou ainda por assegurar a idoneidade da vítima, o juiz não vai expô-la a terceiros. E aí o juiz poderá determinar, por exemplo, o sigilo desta audiência, ok? Que a gente chama de sigilo relacionado ao processo penal. Tudo bem? O juiz pode determinar, portanto, o sigilo em casos específicos previstos em lei, sempre homenageando a intimidade, a vida privada, a dignidade da pessoa humana. Isso de fato é possível fazer. Vamos avançar mais um pouquinho. De acordo com esse sistema, que é o acusatório, no Brasil, o réu ele é sujeito de direitos. Olha só, o réu ele é uma pessoa sujeita de direitos. Ou seja, o réu será considerado, meus amigos, um detentor de direitos. Ele não será considerado um mero objeto de análise, como acontecia no sistema inquisitivo. Aqui não. O réu tem direito de refutar a prova produzida, por exemplo, pela MP. O réu tem direito de, se constrangido, de ter também uma audiência sigilosa. O réu também terá direito, por exemplo, à ampla defesa, de utilizar N meios de prova, inclusive meios técnicos científicos. E por aí vai. Então repare que aqui no sistema acusatório, ao réu é dado prerrogativas inerentes à dignidade da pessoa humana. Percebeu a diferença? Por isso que é extremamente contrastante o sistema acusatório com o sistema inquisitivo. Próximo ponto importante aqui para nós é justamente o que? Aqui nós temos a existência de garantias constitucionais. Aqui nós temos as garantias constitucionais prevalecendo. Garantias principalmente previstas em princípios constitucionais. Neste caso, nós temos também o princípio da presunção, doutores, princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. O que significa, Pedro? Olha só, no princípio da presunção de inocência, doutores, aqui nesse princípio, a doutrina não gosta dessa nomenclatura, já vou lhes adiantando, mas vamos em linhas gerais tratar do assunto.
presunção de inocência significa, olha, o réu será considerado inocente até que se prove ao contrário. Diferente do sistema inquisitivo. No sistema inquisitivo, o réu será considerado culpado até que se prove a sua inocência. Percebeu que são visões diametralmente opostas? Tem que saber diferenciar os dois. Aqui, mais uma vez, doutores, o réu será considerado inocente até que se prove o contrário. Bacana? E por que você falou, Pedro, que a doutrina não gosta dessa nomenclatura, presunção de inocência? Moçada, a doutrina prefere uma nomenclatura que nós chamamos de presunção da não culpabilidade. E presunção de não culpabilidade significa, olha, na verdade ele não é culpado. Não significa ser inocente. Porque é possível que uma pessoa praticou um crime, mas não seja culpado, não tenha, portanto, punibilidade. Por isso que a doutrina processual penal, nós veremos isso mais à frente, isso você acaba estudando também em direito penal. Mas a doutrina prefere a nomenclatura do princípio da presunção de não culpabilidade. Se cair essa nomenclatura na sua prova, pode botar certinho aí também. Ainda, para a gente fechar o assunto a respeito do sistema acusatório, nós temos ainda mais uma característica a ser vista. Moçada, a prova, olha que interessante, no que diz respeito ao meio probatório, as provas elas não são taxativas. As provas elas não são taxativas. As provas elas possuem valor pré-estabelecido, Pedro? Não. As provas não possuem hierarquia no sistema acusatório. Não existe aquela história de que a confissão é a rainha das provas. Aqui cada prova tem o seu valor. E o juiz, na hora de julgar a causa, notadamente diante do mérito, ou seja, dos fatos propriamente ditos considerados criminosos, o juiz ele pode considerar uma multiplicidade de provas. O juiz fará um esboço de todas as provas que lhe são interessantes, que são do seu interesse, para que julgue aquele indivíduo. Tudo bem? Moçada, assim eu fecho com você o sistema acusatório e para nós fecharmos o nosso assunto de sistemas processuais penais, eu pretendo estabelecer com você um terceiro sistema. É um terceiro sistema que não cai muito em prova, mas que tem uma vertente doutrinária, capitaneada pelo professor Hélio Tornaghi. Olha só, existe o sistema misto. E para o professor Hélio Tornaghi, olha que interessante, que é um doutrinador relevante, para esse professor, este é o sistema adotado no Brasil. Só que, meus amigos, não é isso que você vai levar para a prova. Você tem que levar para a prova que no Brasil vige o sistema acusatório. Pedro, mas qual que é o argumento do Hélio Tornaghi para falar que no Brasil o sistema processual é misto? Olha só, a fase de inquérito, moçada, a fase preliminar, a fase de investigação, eu não sei se você sabia, mas ela é inquisitiva sim. Tanto é que o inquérito policial, ele é inquisitivo. Enquanto a fase do processo, esta fase sim é considerada o quê? Não inquisitiva, mas acusatória. Olha que aspecto relevante, olha que importante a gente lembrar dessa questão relativa ao posicionamento do professor. É um posicionamento relevante. Pedro, mas cai em prova? Doutores, esse terceiro posicionamento raras vezes cai em prova, a não ser que você vá prestar uma prova com conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre o tema. Aí, isto exigirá de fato, como no caso de delegado, né? Aí, isto será exigido, esse posicionamento minoritário capitaneado pelo professor Hélio Tornaghi. Tudo bem? E doutores, só para a gente fechar nossa aulinha, eu pretendo trabalhar agora com os senhores um pouquinho do tema de princípios processuais penais. Princípios processuais penais, que é um tema que costuma cair muito em prova. Vamos ver? Agora, então, alguns editais inclusive trazem expressamente o assunto no edital, né? Princípios processuais penais. Princípios
processuais penais. Mas, meu Deus, Pedro, o que eu preciso saber a respeito dos princípios processuais penais? Vamos lá. Primeiramente, eu quero trabalhar com você um princípio que é um princípio norteador do processo penal, que a gente vai chamar princípio do devido processo, legal. Meu Deus, Pedro, o que é esse princípio do devido processo legal? Previsto lá no artigo 5º, inciso 14 da nossa Constituição Federal. 14 nada, perdão. Inciso, moçada, 54, tá? Princípio do devido processo legal. Segundo esse princípio, olha o que ele vai afirmar. Ninguém será privado da sua liberdade, ou ainda dos seus bens sem o devido processo. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo. Pedro, o que significa essa história? Devido processo legal. Vamos lá. Imagina, eu tenho um filho e o meu filho é morto por terceiro. Alguém vai e assassina o meu filho. Doutores, por acaso, eu tenho o direito, portanto, de tirar a vida do filho da pessoa que matou o meu? Claro que não. O nome disso é regra de talião. Isso acontecia lá antes da Idade Média. Hoje não pode mais existir isso. O Estado, moçada, ele é o legítimo detentor daquilo que nós chamamos de ius puniendi, ou direito de punir. Olha só, o Estado em um Estado democrático de direito, moçada, usurpou do cidadão comum o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos num Estado democrático de direito. Nós fizemos um acordo social afirmando o seguinte: olha, Estado, tudo bem, o direito de punir fica exclusivamente para você. Mas como é que eu garanto que isso vai acontecer? Como é que você pode me garantir que você vai punir corretamente as pessoas? Pois é. Nesse caso, nós vemos no tema de ação penal que o Estado, em contrapartida, ele usurpou o meu direito de fazer justiça, mas ele me deu um direito. Qual seria o direito que o Estado me deu? O direito de provocá-lo, que a gente chama de direito de ação. Tema de ação penal que nós também vemos em momento oportuno. Então, olha só, o Estado usurpou dos seus cidadãos o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, em contrapartida, ele deu um direito de exigir que o Estado faça justiça. Esse é o chamado direito de ação. Tudo bem? Então, olha só, ninguém pode ser privado, moçada, tanto da sua liberdade quanto dos seus bens sem o devido processo legal. E aí, por que a doutrina cita esse princípio como sendo um princípio com efeito guarda-chuva? Olha só, eu peguei emprestado grana do meu amigo A. Para quê? Para fazer um investimento. Só que, doutores, passa 1, passa 2, passa 3 meses, meu investimento não dá certo. Pode o meu amigo ir lá e pegar todos os bens e levar para casa dele? Não. Devido processo legal. A pessoa só pode ser restringida dos seus bens quando houver um processo. Pedro, mas ele está devendo realmente, não pode fazer isso? Não, doutores. Isso inclusive caracteriza crime do exercício arbitrário das próprias razões. É considerado crime no Brasil fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Então tome muito cuidado com esse aspecto na sua prova. E aí você vai afirmar o seguinte: diante desse princípio você pode afirmar que o Estado, moçada, o Estado, ele é o único detentor daquilo que nós chamamos de ius puniendi, ou seja, direito de punir. É só o Estado no Brasil que pode aplicar penas em pessoas. Ou será que você pode olhar para alguém e falar assim, cara, você é culpado, você vai ficar preso lá numa gaiola que eu tenho lá em casa durante 20 anos. Você pode fazer isso? Não, isso caracteriza sequestro e cárcere privado.
Olha que ponto interessante que a gente tem aqui. Não pode, só quem pode praticar o direito de punir hoje no Brasil é o Estado propriamente dito. E eu não estou falando de Estado-membro, eu estou falando de Estado brasileiro, ok? E olha que interessante. Quando a gente cita esta palavrinha aqui, moçada, devido processo legal, desta palavra devido deriva vários outros princípios, por isso que a gente chama de efeito guarda-chuva. Nós temos aqui, dentro do princípio do devido processo legal, uma coisa que a gente vai chamar também de princípio do contraditório, e nós temos também o princípio da ampla defesa. Princípio da ampla defesa. Vamos ver esses princípiozinhos só para não passar em branco? Meus amigos, o que é o princípio do contraditório? Olha só, contraditar, contradizer. O que isso significa? Contraditar alguém ou alguma coisa. Moçada, a contradita é você refutar. Se alguém olha para você e fala assim, ó, foi você quem roubou o pão na casa do João. Você vai olhar para ele e vai falar o quê? Eu não. Você tem direito de refutar. Percebeu a ideia? O Pedro roubou pão na casa do João. O João vai falar o quê? O Pedro vai falar o quê? Não roubei. É o direito de você refutar. É o direito de você dizer o contrário. Contradizer. Isto deve ser oportunizado num processo penal hoje. Então, ó, o que é o contraditório? É o direito de desdizer algo que alguém disse, óbvio. É o direito de você bater de frente com alguém. E normalmente o princípio do contraditório, moçada, o princípio do contraditório, ele é acompanhado da ampla defesa. Meus amigos, e a ampla defesa significa o quê? Você, na hora de se defender, na hora de se realizar a sua defesa, você pode se utilizar de vários meios. Você pode se utilizar, por exemplo, da prova testemunhal. Você pode se utilizar, por exemplo, da prova confessional, melhor dizendo. Você pode utilizar da prova documental, da perícia e por aí vai. N áreas você pode utilizar elemento probatório. E diante desses vários meios, existe basicamente um ponto importante. A ampla defesa, doutores, se subdivide em autodefesa e também defesa técnica. Pedro, o que é autodefesa? Olha só. Autodefesa, moçada, significa dizer que deverá ser oportunizado em um momento do processo você dizer a sua versão dos fatos. Autodefesa, dizer o que você acredita que aconteceu. Então, segundo o princípio da autodefesa, a pessoa ela será oportunizada a dar a sua versão dos fatos. Só que, doutores, olha só, a autodefesa, repare agora, hein? A autodefesa nem sempre precisa ser praticada, porque segundo a nossa Constituição, a pessoa é regida pela autonomia da sua vontade. Então, se ela quiser fazer silêncio na hora do seu interrogatório, ela pode. Por isso que a doutrina fala que o exercício do direito de autodefesa é disponível. Eu posso abrir mão do meu direito. A autodefesa, repito, ela é disponível, enquanto normalmente é exercida na fase de interrogatório processual. Tudo bem? Então, o exercício da autodefesa ela é simplesmente disponível. Pedro, e o que significa a defesa técnica só para a gente fechar o nosso raciocínio aqui? Defesa técnica, moçada, significa capacidade de se defender. Só que se defender de maneira técnica, de maneira precisa, de maneira especialista. Por isso que se utiliza de um advogado. Por isso que o exercício da defesa técnica tem que ser feita com o advogado. E detalhe, se uma pessoa ela for processada sem advogado constituído, nulidade do processo, porque fere de morte o princípio da ampla defesa. Enquanto o exercício da autodefesa é disponível, a pessoa pode abrir mão,
O exercício da defesa técnica, não. Absolutamente toda pessoa tem que ser processada acompanhada de um advogado ou você deve ter capacidade postulatória, ou seja, capacidade de se defender sendo bacharel em direito devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem? Logo, conclui-se que a defesa técnica não é disponível, ela é indisponível. Você não poderá abrir mão, doutores, da defesa técnica como um todo. Tem que prestar atenção no que diz respeito a essas concepções mais iniciais dentro dos princípios. Tudo bem? Então vamos de novo. O princípio norteador do processo penal é o princípio do devido processo legal. E como o processo deve ser devido, o que significa devido? De acordo com, tem que ser lícito. Para que ele seja lícito, isso faz com que nasça um monte de outros princípios. Por isso que eles chamam o princípio do devido processo legal de princípio do efeito guarda-chuva, porque ele gera vários outros princípios: contraditório, ampla defesa, favor rei e por aí vai. Bacaninha, doutores? Olha só, como nós estamos introduzindo o processo penal para você, eu trabalhei 3 princípios muito importantes para você na prova, que são princípios simples. Os demais princípios a gente fatalmente acaba batendo ao longo da disciplina de processo penal, o que eu acredito que seja muito mais tático aí no seu estudo. Bacaninha? Assim, meus amigos, eu fecho com os senhores o tema de processo penal da nossa aulinha de hoje, que é uma introdução, é o respirar inicial do processo penal para que se possa deflagrar os outros tópicos do seu edital. Legal? Espero que você tenha curtido a nossa aulinha e, doutores, já já nós voltamos mais uma vez com mais teminhas voltados para a área de processo penal. Valeu!